Meu nome é Diane, eu sou assessora jurídica da 28ª Promotoria de Justiça e esse vídeo é uma introdução sobre como elaborar uma denúncia e elaborar uma peça de arquivamento concernente ao inquérito policial que você estiver analisando. Então, primeiro ponto, ao você escolher o inquérito policial para elaborar a peça, você deve ingressar aqui no site do PROMP, que é o Sistema de Controle e Gestão dos Inquéritos Policiais pelo Ministério Público, e você tem que realizar uma anotação como essa daqui, para que esse inquérito não seja analisado em duplicidade. Então, por exemplo, aqui, a nossa estagiária Jéssica escolheu esse inquérito, então ela realizou essa anotação conforme já foi explicado no primeiro vídeo introdutório aos sistemas, constando as 3 hashtags, o nome dela e a providência que ela está adotando para esse respectivo inquérito. Então, o primeiro passo é isso. Após, você vai ingressar nesse inquérito policial junto ao Projude e você vai analisar todas as peças desse inquérito policial e concluir, óbvio, com a ajuda minha, da assistente, do promotor de justiça, se é o caso de denunciar ou arquivar esse inquérito policial. Então, se for o caso de você elaborar uma denúncia, você tem que se atentar ao artigo 41 do Código de Processo Penal, onde consta que a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, a título de exemplo, eu quero apresentar para vocês esse modelo de peça de denúncia que nós utilizamos aqui na 28ª Promotoria de Justiça. Então, a primeira parte do modelo é a cota. Na cota vai constar a informação que o Ministério Público está oferecendo uma denúncia em separado. A depender do crime, você tem que analisar se é cabível o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Então, se não for cabível, você tem que justificar o porquê do não cabimento nessa cota. Então, por exemplo, aqui está sendo justificado o motivo de não ser proposto a suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099, e também está sendo justificado o motivo pelo qual não foi oferecido o acordo de não persecução penal para esse investigado, conforme o artigo 28A do Código de Processo Penal. Depois de elaborar a cota, você vai elaborar a denúncia em si, que é a peça processual que irá inaugurar a ação penal contra o investigado X ou Y. Então, primeiro passo, você vai informar com base em qual inquérito policial você está oferecendo essa denúncia, qualificar o ou os investigados, então aqui fica a qualificação, conforme lá o artigo 41 do CPP, e depois você vai descrever o fato criminoso com todas as suas peculiaridades, tá bom? Então, por exemplo, aqui é uma denúncia do crime de estelionato, a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a data do crime, se tiver horário, você vai citar o horário, o local. E aí, essa parte em negrito sempre consta, tá? Notem que em todas as denúncias, essa parte em negrito vai constar exatamente o tipo objetivo descrito lá no artigo do Código Penal referente ao inquérito que você está investigando. Então, aqui, por exemplo, nesse caso que é um crime de estelionato, vai constar que obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima tal, mediante ardil. Então, ao ingressarmos lá no Código Penal, no artigo 171, nós verificaremos que todas essas partes negritadas da denúncia constam aqui no tipo penal. Então, vamos lá. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo da vítima tal, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro modo fraudulento, tá? Então, basicamente, no modelo das nossas denúncias, no primeiro parágrafo, nós iremos descrever exatamente como a conduta do investigado X ou Y
se adequou ao tipo penal, nesse caso, artigo 171. E no segundo parágrafo, nós iremos constar brevemente um resumo de forma objetiva, mas contendo todas as informações importantes de como desenvolveu a conduta do acusado. Por fim, conforme manda o artigo 41 do CPP, é feita a classificação do crime. Então, é aquele momento que você vai imputar aos investigados, agora sendo denunciados, pela prática do crime X ou Y. E nesse local aqui é onde você vai constar também eventuais agravantes existentes, que devem ser citadas aqui no corpo da sua denúncia, no corpo da descrição dos fatos. Também você vai citar aqui se o crime, quando há mais de um crime sendo denunciado na mesma peça, se esses crimes foram praticados em concurso material, em concurso formal ou também em continuidade delitiva, e demais artigos do Código Penal ou leis especiais que sejam imprescindíveis para a classificação do crime. Por fim, não se pode esquecer desse parágrafo onde consta o pedido de fixação de indenização aos prejuízos resultantes às vítimas, tá? Esse parágrafo nunca pode ser esquecido, sob pena de, lá nas alegações finais, não podermos requerer novamente a fixação de indenização por falta desse pedido na peça inaugural. E, ao final, quando existente testemunhas informantes, que sempre existem, vocês devem citar aqui nessa última parte da peça, tá? Então, só um detalhe: quando são informantes, o promotor de justiça opta por deixar com esse item aqui, tá? Uma hashtag e um hífen. E quando figurarem como testemunhas, ao invés de você constar uma hashtag e o item, você vai classificar como testemunha número 1, então você vai colocar o número 1, o hífen, número 2, se houver outra, e assim por diante. E ao final, você deve deixar aqui no canto da peça as iniciais do seu nome para que a gente saiba quem elaborou essa denúncia, ok? Finalizada a denúncia, você vai ingressar no Projude, clicar em pré-analisar, você vai preencher em tipo de documento a palavra denúncia, clicar em anexar arquivo e na descrição constar também denúncia, escolher o arquivo onde você salvou na sua pasta, ok? Por exemplo, vou colocar esse, clicar em enviar e após clicar em salvar e concluir. O arquivamento de um inquérito policial ele pode ocorrer por diversos motivos. Por exemplo, quando não há indícios de autoria delitiva, então, por exemplo, houve um furto ou um roubo em uma residência e jamais chegou-se a qualquer indício de quem cometeu esse crime. Também poderia se dar o arquivamento de um inquérito policial em razão da existência de alguma causa de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, por exemplo. Vocês vão verificar que muitos dos nossos arquivamentos ocorrem por ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. A justa causa nada mais é do que aquele suporte probatório mínimo imprescindível ao regular exercício da ação penal, ok? Então, por exemplo, nesse caso, o arquivamento deu-se por esse motivo. No arquivamento, você vai fazer um resumo de toda a investigação que ocorreu naquele inquérito policial e que resultou na ausência de indícios de autoria, na ausência de prova da materialidade delitiva. Então, cada caso você fará de uma forma e, ao final, vai ser promovido o arquivamento dos autos. E, novamente, feito o arquivamento, vocês vão entrar em pré-analisar no Projude. Em tipo do documento, vocês vão constar promoção de arquivamento, clicar em anexar arquivo e digitar arquivamento. Vão escolher o arquivo na sua pasta, tá? Vão clicar em enviar, depois salvar e concluir. Então, essa é uma breve introdução de como vocês devem lidar com as peças de denúncia e arquivamento.